Como descobrir que o cálculo está certo? Na verdade, não adianta a gente recolher INSS, achar que está tudo certo, que vai chegar o momento da aposentadoria, que a gente vai encaminhar a aposentadoria, vai receber um valor super bom, só que a gente não planejou, a gente não pensou, a gente não analisou, a gente não sabe se aquele valor realmente está correto. Então isso a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque na nossa lei, na nossa legislação, a gente tem diversos tipos de aposentadoria. A gente tem várias regras de transição. A gente tem regra de transição de 50%, a gente tem regra de transição de 100%, a gente tem pontuação, a gente tem vários tipos de regra e cada uma se enquadra melhor para uma pessoa, para o seu caso específico. Por quê? Porque não é genérico, não é uma receita de bolo. Então, para que a gente saiba se a gente está pagando de uma forma correta, a gente tem que fazer o cálculo. A gente tem que descobrir o cálculo certo, a gente tem que descobrir a alíquota certa, o valor certo para pagar, né? Então, assim, como é que é o passo a passo que a gente faz para saber o cálculo certo? O primeiro passo é a gente tirar o nosso extrato lá junto ao INSS, que é o CNIS que a gente chama, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse cadastro, ele se encontra lá no site do meu INSS. Primeiro passo, tu tem que se cadastrar no site do meu INSS, tirar esse extrato do meu INSS, com base nesse extrato do INSS, fazer sim uma simulação, tá? Para ver em qual das possibilidades é melhor. Só que essa simulação do INSS, ela não é 100% segura, porque ali ela não vai te dar todas as alternativas e tu não vai conseguir incluir muitas coisas que às vezes as pessoas têm e que não estão ali no Cadastro Nacional, no CNIS, tá? Por exemplo, se tu tem períodos rurais, se tu tem período especial, se tu teve serviço militar, se tu teve serviço como empresário. Então, todas essas verificações, às vezes, a maioria das vezes, não está ali, tá? Te digo, 100% das vezes que a gente vê, né, esse extrato do INSS, ele não contém essas informações. Ele não contendo essas informações, a gente tem que fazer ajustes, né? Quando a gente vai fazer o planejamento ali, a simulação, a gente tem que incluir esses períodos, porque esses períodos, eles vão ser computados para a aposentadoria, né? E isso vai fazer muita diferença no cálculo. A gente daí vai fazer um cálculo correto. Por quê? Porque ali a gente vai conseguir incluir tudo que a pessoa realmente trabalhou, né? Todos os períodos possíveis ali de contribuição para que aumente o valor, para que aumente o tempo de contribuição. Então isso é muito importante, porque com isso a gente vai conseguir ver qual o melhor benefício, qual que vai ser mais rentável, qual que vai ser antes. Tudo isso a gente consegue prever quando a gente fizer todas essas verificações, todos esses ajustes, né? Então isso é um fato que tem que ser feito, né? Independente do período que a gente coloque isso em prática, tem que ser feito, tá? E, por exemplo, eu já tô pagando. Não, daí vamos ver se tem algum ajuste, se a gente tem como aumentar esse valor, né? Se tem como pedir reconhecimento de alguma atividade que não se encontra ali no INSS. Então, tudo isso tem que ser feito, tá? Então, assim, às vezes eu vejo muita gente que acha assim, tá tudo certo, não vai valer a pena. Não tá tudo certo. Às vezes a pessoa acha que tá certo, que tá pagando e deixa assim, só que o que acontece? Qual é a consequência? A consequência é uma aposentadoria que não vai suprir o que tu tinha pensado, não vai ter uma renda boa, né? Não vai ser uma aposentadoria benéfica, vai ser uma aposentadoria que tu vai ter que continuar trabalhando para te suprir as tuas necessidades, né? Então, isso tem que ser planejado. Não adianta a gente achar que vai dar tudo certo e não vai dar. Ou achar outra coisa que as pessoas falam, não vale a pena. Claro que vale. Por quê? Porque o INSS a gente tem várias garantias que uma previdência privada, que alguns investimentos a gente não tem, né? Por exemplo, a previdência privada, tu não tem auxílio-doença, uma pensão vitalícia, um auxílio-acidente, várias coisas que o INSS te protege, a previdência privada não vai te proteger.
porque daí tu vai fazer uma previdência privada, daí se tu quiser um auxílio doença, tu vai ter que, depende, fazer um seguro, tu vai ter que agregar coisas àquela previdência privada para que tu consiga os mesmos benefícios do INSS, né? Então a gente sabe que muitas vezes que não vale a pena, né? Que não vale a pena. E outra coisa, as pessoas falam assim, ah, não, quando eu for encaminhar minha aposentadoria eu vejo isso. Mas não é assim. Isso a gente tem que ver com antecedência, porque a aposentadoria a gente vai encaminhar lá na frente. Mas o trajeto da aposentadoria, né, o nosso cofrinho, ele já tem que estar com as nossas moedinhas desde agora. Não adianta quando a gente chegar lá na nossa idade, no período certo de encaminhar a aposentadoria, achar que vai estar tudo certo se a gente não fez certo. Se a gente não fez aquela poupança, se a gente não ajustou tudo certinho, se a gente não pagou certo, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Então, assim, isso é uma cultura, é uma educação, é uma coisa que a gente vai ter que começar agora, né? E o brasileiro, eu vou deixar tudo para a última hora. Mas não é assim. A gente tem que começar agora. E quem já está recolhendo, quem já está fazendo, quem já tem esse cuidado, tem que só fazer os ajustes. Ver se tem como melhorar, se tem alguma coisa que dá para melhorar de contribuição, de alíquota, ver se dá para colocar algum período que também não está reconhecido ali, para a gente antecipar, tá? Porque a gente vai conseguir ter melhores resultados, vai ter uma aposentadoria melhor, isso significa mais dinheiro, mais qualidade de vida, vai ter uma tranquilidade. Daqui a pouco alguém diz, mas não vale a pena, o valor é pouco, mas é uma garantia, aquele valor ali da tua aposentadoria, aquele é certo, aquele é seguro, aquele não vai acontecer nada, ninguém vai te tirar aquele valor, porque ele é teu, né? Agora, se tu quer uma renda maior, tudo bem, faz investimento, faz uma previdência privada para complementar, mas esses são os investimentos mais arriscados. Mas a aposentadoria ninguém vai te tirar, então tu tem que ter esse porto seguro, tu tem que ter, né? E uma coisa que a gente vê das aposentadorias é como, por exemplo, eu vou comprar um carro, né? Eu não vou chegar lá na concessionária agora comprar qualquer carro e pronto, né? Tem que ter todo o planejamento, tem que saber qual carro que eu quero, o designer, eu tenho que saber o valor, se eu posso pagar esse carro, eu tenho que analisar se vai caber na minha garagem, se não vai, eu tenho que analisar qual a cor que eu quero, como é que vai ser a forma de pagamento, né? Tudo isso a gente pensa antes, a gente planeja antes, né? De fazer uma aquisição, de fazer uma viagem, tudo é planejado. E por que não a gente não planejar a nossa aposentadoria? A gente não fazer o cálculo certo, a gente não se preocupar, porque isso é uma coisa pra gente, né? Isso só faz bem pra gente, isso não vai te prejudicar. Na verdade, a gente tem que parar pra cuidar da gente, da vida da gente, porque isso vai dar garantia pra gente. Vá que um dia eu precise, eu tenho uma garantia, eu tenho uma segurança, eu tenho um valor ali para receber, né? Principalmente ainda os profissionais liberais, que não têm carteira assinada, que daí tem que contribuir por conta, porque é obrigado, daí a pessoa pensa assim, não, é obrigado e eu não quero fazer. Mas é obrigado, mas é uma coisa boa. Imagina, o governo tá te obrigando a tu fazer um recolhimento que vai ser bom para ti. Que quem vai se beneficiar sou eu que sou profissional liberal, que sou advogada. Se acontecer qualquer coisa comigo e eu não tiver recolhimento de INSS, ninguém vai me amparar. Se eu tiver que fechar meu escritório por um mês, se eu não tiver recolhimento, eu não vou ter renda nenhuma. Como é que eu vou pagar minhas contas? Aluguel, funcionário, água, luz, tudo isso. Então, assim, eu não adianta eu me preocupar com a minha aposentadoria só lá quando eu tiver 60 anos. Eu também tenho que se preocupar com a minha aposentadoria agora aos 30. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, eu tenho uma garantia. E outra coisa, se não acontecer nada, se der tudo certo, glória a Deus, né? Quando eu chegar nos meus 60 anos, eu tenho uma previsão de quanto que eu vou receber, né? Eu vou ter previsão de valor da minha aposentadoria, né? Qual que vai ser a melhor aposentadoria que eu vou encaminhar para mim. Então, tudo isso a gente tem que fazer, a gente tem que tirar um tempo e pensar nisso. E alguns casos de aposentadoria a gente consegue antecipar, dependendo se tem período especial ali, a gente consegue antecipar alguns casos até em 5 anos. E o que significa isso em 5 anos? A gente consegue reverter em valores em torno de 400 mil reais. A pessoa começa a antecipar a sua aposentadoria, isso vai render para ela em torno de 400 mil. Fora isso,
ela não vai precisar desembolsar valor de INSS, porque ela já vai estar aposentada. E isso também vai dar uma redução de custo em torno de R$80 mil. Então vale muito a pena. Então a gente tem que pensar, a gente tem que começar a analisar, a gente tem que ter essa cultura do planejamento. Porque o planejamento faz com que a gente tenha mais qualidade de vida, que a gente tenha resultados melhores, que a gente garanta uma vida melhor, mais confortável para nós, para os nossos familiares, para as pessoas que estão com a gente. Então isso é uma coisa que a gente já tem que começar, né? Esse planejamento tem que começar, ele tem que começar agora, porque não adianta a gente fazer de qualquer jeito, porque não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então, assim, para quem não começou, tem que começar. Faz o cálculo, ajusta, faz a projeção de quanto quer receber. Agora, quem já está contribuindo também tem que fazer o cálculo para ver se dá para melhorar, para ajustar, para encurtar o caminho, para a gente escolher a melhor possibilidade, tá? E até vou mostrar um exemplo aqui, que esse exemplo é meu, tá? Com relação aos cálculos ali, as possibilidades que a gente tem de aposentadoria. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A gente tem 17 possibilidades de aposentadoria. Então, para que serve o cálculo? Serve para mim saber, dentro dessas 17 possibilidades aqui, qual que é a melhor para mim. Eu tenho que saber dessas 17, qual que vai ser mais rentável, qual que é melhor, qual que vai me dar um valor maior de aposentadoria, qual que vai ser antes, ou às vezes não sendo antes. Na verdade, aqui, nessa minha simulação, eu tenho 2 possibilidades de aposentadoria. Uma que eu vou receber o teto, mais ou menos 5.800, e outra que eu vou receber 13.800, dá uma diferença de R$2 mil. Então, o que adianta eu encaminhar uma aposentadoria achando que está bem bom, e se daqui um pouco eu vejo que outra alternativa me dá um rendimento bem maior? Então, eu tenho que saber, eu tenho que poder optar das opções que eu tenho ali, qual que é a melhor para mim. Né? Porque o que acontece? Essa de 13.800, ela vai ser antes da de 5.800. Só que se eu esperar mais um tempo, às vezes é coisa de meses, né? Ou às vezes de um ano, né? Mas vale a pena. A minha aposentadoria depois é pro resto da vida. Mas eu tenho que saber dessa possibilidade. Tem um cliente nosso que a gente caminhou a aposentadoria dele há 2 anos atrás. E quando a gente fez a soma dos valores, eu disse, olha, não vai valer a pena. Tu vai ter um valor, vai ter fator previdenciário, tu é muito novo. Eu acho que não vale a pena a gente entrar com recurso, vamos aguardar. Daqui 2 anos a gente encaminha. Então, né, neste ano a gente encaminhou novamente a aposentadoria dele, né, com as previsões de cálculo, e o valor foi até além do que ele esperava. Ele achava que seria um valor e deu um pouco a mais até. Então, ele ficou super satisfeito. Por quê? Mas ele teve essa possibilidade de escolha. Se ele não soubesse que daqui 2 anos a aposentadoria dele seria um valor bem mais alto, ele teria aceitado aquela aposentadoria de 2 anos atrás, porque era a única alternativa que ele tinha. Então, isso que eu quero que vocês prestem atenção. A gente não tem somente uma alternativa, a gente tem um monte de alternativas, um monte. E nesse um monte, a gente tem que escolher qual que é a melhor. A gente não pode pensar que é só uma, que só tem um caminho, que só tem uma alternativa. Não, a gente tem várias. Só que a gente tem que saber quais são essas várias, né? A gente tem que saber os cálculos. A gente tem que saber se aquele cálculo tá certo, se aquilo vai valer a pena, se vale a pena esperar, se não vale. E a gente tem que parar com essa mania de dizer se não vale a pena eu recolher INSS. Né? Ou assim, dizer se o contador faz, eu nem me preocupo e tá tudo certo. Mas não é assim. Às vezes o contador, ele não tem conhecimento suficiente para o INSS. O contador, ele faz tudo, ele faz a gestão da empresa, ele vai lá ver a função de imposto, fazer isso. Ele não é um profissional dedicado só para a área de aposentadoria, só de previdência. Ele não é especialista nisso. O contador só vai te dizer, olha, tu tem que recolher. Mas o contador não vai te dizer qual o melhor valor,
qual o cálculo certo, qual todas as alternativas. Esse não é o serviço dele, né? Ele não tem essa especialidade de te mostrar qual é o melhor caminho, né? O contador só vai dizer que tu tem que recolher. Agora, a melhor forma de recolher os valores melhores não vai ser o contador. Então, tu vai ter que ter um profissional que faça isso, né? E outra coisa, as pessoas, mas eu não sei, eu achei que estava certo. Porque ninguém te explicou, ninguém te estudou, ninguém te ensinou e disse que tinha que fazer desse jeito, né? Então tem que fazer, tem que começar a recolher, tem que recolher da maneira certa, tem que analisar todas as possibilidades, né? Tem que saber qual a aposentadoria ideal, qual que vai te dar os melhores resultados, quais as melhores alternativas. Por quê? Com as melhores alternativas a gente vai conseguir garantir uma melhor aposentadoria, a gente vai conseguir garantir mais dinheiro, mais qualidade de vida, mais segurança, tudo isso. Mais felicidade, uma velhice tranquila, uma garantia financeira. Então tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser planejado. Não adianta a gente querer chegar lá na idade da aposentadoria e querer com um passe de mágica que aconteça tudo. Não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque tu não planejou, né? Porque tu não pensou na tua aposentadoria. E o momento ideal de pensar na aposentadoria é agora. É agora. Se tu não pensou, se tu não fez planejamento, se tu não pagou, faça agora, independente da tua idade. Se tu tem 30, se tu tem 40, se tu tem 50, tem que fazer esses ajustes, tem que começar, né? E se tu já tá próximo da aposentadoria, também tem que fazer. Que é como aquele exemplo do meu cliente que eu falei. A gente esperou mais um pouco, mas a gente fez com que a aposentadoria dele tivesse um rendimento maior, né? E o rendimento foi quase do dobro. Então, assim, a gente tem que fazer, tem que ser analisado, tá? A gente tem que descobrir esse caminho, a gente tem que ver todas as alternativas, todas as possibilidades, a gente tem que achar o caminho que seja melhor para nós. A gente tem que ligar o nosso GPS, que o GPS nos mostre qual a melhor alternativa, qual o caminho a gente vai chegar mais rápido, qual o caminho que a gente vai ter mais vantagens. Então, tudo isso a gente tem que fazer, tá? E agora eu quero te fazer um convite para te ligar o teu GPS, para que a gente consiga achar a melhor possibilidade, a sua melhor aposentadoria, que isso faça para te garantir a sua qualidade de vida e a sua qualidade financeira. Até mais, tchau!